Sejam bem-vindos a essa noite de quarta-feira. A Vanessa está entrando. Vamos aguardar. Olá! Tô aqui com música, só dançando, te esperando aqui, ó. Bem, que coisa gostosa! Essa live hoje salvou meu dia. Me fale por quê. Ah, não, vamos pensar no aqui e Vamos agora. pular vamos pular essa parte. Lembra que você me perguntou aqui no WhatsApp, né? Eu não ouvi tua voz hoje. Eu acho que eu pressenti, então, né? Eu fiquei pensando, como é que ela sabe que fez essa pergunta, se tá tudo bem? A Vanessa tem Não alguma sei conexão aí com a tua alma já. exatamente, eu fiquei curiosa, depois eu vou querer saber. Já te conheço um pouquinho, né, Lani? Aham. Que delícia, Vanessa, recebê-la aqui, né? Essas lives são tão legais que eu espero que elas não acabem. Pós-pandemia, né? Sim. Exatamente. Algumas pessoas queridas aí entrando, Efigênia, a, a Andrea. Quero agradecer por estar aqui também, Lani. Quero agradecer o convite, né? Uma alegria poder estar aí na tua presença. É bonito entender isso, assim, né? Que caminhos, né? Tipo, foi através do Clube dos Impulsionadores, a gente vai fazendo conexões e surgem pessoas tão especiais aí, né? Nessa jornada, né? Exatamente. Então, gente, boa noite, sejam todos bem-vindos, né? Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Alane e hoje estou recebendo aqui a Vanessa. Vanessa, que é mentora de vida, coach de mulheres. É isso, Vanessa. Vanessa vai falar um pouquinho Uhum. sobre ela, sobre a jornada dela. E hoje nós vamos conversar sobre o sagrado feminino, Um que é sagrado algo feminino. tão evidente hoje que a gente precisa cuidar. Não é, Vanessa? Sim. Se apresente aí. Então, boa noite para quem está chegando agora, para quem vai vir depois no replay, né? A gente sabe que é um horário cedo para fazer live, mas tá tudo bem, tem que ser na hora que dá, né, Adelaine? Exato. Meu nome é Vanessa Costa Mainardi, tenho 44 anos, casada, mãe, filha de duas forças aí, chamadas Isaura e Paulo, né? Meus pais queridos. Venho da área da publicidade, minha primeira formação aí. E depois das maternidades, me perco um pouco dessa área, assim, não que me perco, mas ela já não estava trazendo alegria mais para o meu servir. Mas eu honro ela até hoje, porque me traz muita. Eu entendo de muita coisa que hoje eu uso no meu trabalho, né? Na questão dos posts, dos vídeos, então tudo fica mais fácil esse mundo da tecnologia, tendo a publicidade aí como minha ferramenta. E aí, depois disso, então, eu começo a me tornar uma buscadora, porque começo a entender que a vida estava. Eu me sentia perdida dos meus sonhos, assim, né? Num limbo. Eu sei que a maternidade faz isso com a gente também, né? A gente começa a ver o mundo por outros ângulos e perceber. Opa, tô caindo aqui, eu acho. Peraí, que meus olhos estão indo embora aqui, peraí. Deixa eu voltar aqui, deixa eu apertar isso. Eu comecei isso. E aí eu começo a entrar, daí vem o coaching, vem a espiritualidade, são caminhos que me aparecem nessa busca e por onde realmente eu me percebo. Né? Eu digo que hoje eu me percebo como um portal dessas mulheres, né? Por onde elas adentram e partem aí com muito mais realização, com muita mais prosperidade nas suas vidas. Me sinto como um ser tocando esse outro ser, assim, através do meu servir, através dos meus olhos, né? Dessa fala, desse sentir, né? Desse amor. E de ferramentas aí bastante poderosas, né?
que promovem aí essa potência desse ser que vai estar na minha frente. Através da vivência presencial, online, né? Ou em grupo. E também sou idealizadora do Somos Lua, né? Eu não posso esquecer de falar do meu filhinho também, que é uma vivência entre filhas e mães, né? Meninas em tempo de menarca e mães, e também filhas adultas, né? Com suas mães. Em tempo de menarca é muito desse lugar de vivenciar esse rito de passagem que para tantas mulheres nem aconteceu, assim, né? E aí eu quis retomar isso numa vivência presencial, onde a gente revive essa menarca, mesmo se já foi ou se ainda não chegou, como esse lugar de um rito de passagem. E também esse lugar da mulher, da mãe e da filha adulta curando o feminino, né? Que nos é tão importante aí nessa vida. Tu conhece, tu pode falar dessa experiência, né? Nossa, muita coisa para falar, viu? Muito bem. Ai, que bom. Acho que é isso, né? Quer saber mais alguma coisa? Me pergunta, Ilane, mas eu dei uma resumida boa. Eu sei que a jornada ela acaba se estendendo, né? Além daquilo que a gente normalmente a gente coloca, né, na nossa mini bio, né, na nossa história de vida. São tantas experiências, são tantas passagens. Outro dia eu estava até revendo o meu currículo e é uma coisa que eu não falo muito. É como se fosse uma parte de mim que tivesse ficado no esquecimento. Eu nunca falo do meu primeiro emprego. Sério? Onde eu passei quase 10 anos. Eu trabalhei 9 anos no meu primeiro emprego. Eu era do mundo das garrafas, acredita? Da cervejaria. Foi uma grande escola de vida, assim. Tudo que eu sei hoje com relação à administração de empresas vem dessa época, que foi uma época muito intensa e que cumpriu a sua etapa, né? E eu deixei esse lugar justamente para me realizar como esposa, mãe, para construir um sonho. Sim. E me dediquei plenamente a essa maternidade. Até a Carol completar aí seus 3 aninhos, eu tive esse prazer, né, de deixar a minha carreira para encarar a maternidade. E são muitas mulheres que não têm essa oportunidade, essa opção de escolher, né? E eu escolhi vivenciar isso e foi assim, super tranquilo, né? Então, esses dias eu estava lembrando desse fato, que eu Que é preciso interessante, né, Lani, olhar. esse lugar do processo das garrafas também, né? Porque é como a vida, é um processo, assim. Eu lembro de criança passar por uma fábrica que fazia, eu acho que era refrigerante na época, uma cerveja, e eu ficava naquela vitrine, porque eles tinham um vidro, assim, eu ficava encantada vendo aquelas garrafas descer, subir, tapar, e ir para lá. Aquilo andava já num processo sozinho. Aquilo era muito moderno para minha época de criança, assim, né? Muito interessante. Muito interessante. São partes, né, da gente que a gente vai levando e outras fases vão vindo e você vai se envolvendo e, e assim, foi um grande marco na minha vida, essa coisa da maternidade. E gostaria de ter mais filhos, mas assim, até agora Mas a ainda Carol já é. Quem sabe, quem sabe. A Carol já está aí nos seus 16 aninhos, desabrochando para a vida, e assim, é um presente muito lindo. E aproveitando, né, para falar da oportunidade que eu tive de vivenciar o teu programa, né, Somos Lua. Eu Sou Lua. Ainda essa semana, a Carol, nós estamos vivendo, não só por questões desse cenário pandêmico, da Sim. pandemia, mas assim, a fase que eu estou vivendo agora é uma fase ainda estou bem nesse centro entre ser mãe e filha. Uhum. Assim, muito, como dizer assim, não que em outros momentos a gente não seja tão essencial para essas duas personagens que As duas nós temos. forças, né? Sim.
Isso, mas assim, é um momento muito desafiador, muito difícil, muito feliz e ao mesmo tempo muito doloroso, porque eu tô dando de cara com o envelhecimento da minha mãe e a necessidade que ela tem do meu apoio, de mim, né? E estou sendo também muito essencial para minha filha, que está numa fase bem desafiadora, que é a adolescência. E estou entrando para a menopausa, né? Acredito eu, uma menopausa de repente precoce. Que idade tu tem, E Lani? 4,4. Ah, talvez sim, talvez não, né? Mas tem sentido alguns, alguns É uma efeitos. fase, inclusive é uma fase que normalmente as mulheres elas ficam muito receosas de chegar aos 40. Mas assim, para mim está sendo a melhor fase. É uma fase onde a gente tem mais consciência, você está mais determinada, sabe bem o que quer, tem mais clareza. É uma fase assim muito gostosa de viver, porém existe também essas pequenas fragilidades, né? Sim. Que é que a gente precisa assim esmiuçar, entrar. E aí conversando com a Carol essa semana, ela falou assim: eu queria tanto mais momentos com a senhora. Oh. Eu queria tanto mais momentos com a senhora onde a gente não precisasse fazer nada. E Uhum. aí, desde então que eu fiz o programa junto com ela todos os dias tem horas que ela fala assim: eu quero um abraço. Ai, Eu quero querida! um abraço. Ai, somos uma muito especial ali, ó, deixou marcas. Eu quero um abraço. Eu amo a senhora. A senhora é muito, muito, muito maravilhosa. É muito, muito, muito especial para Que mim. Eu amo a amor, senhora. que Assim, amor. ela desabrochou uma sensibilidade muito grande. A gente tá muito junta, muito unida, mais e mais. E aí, eu nem tava lembrando no momento que ela falou isso, exatamente do momento que nós vivemos fazendo o programa. Sim, E, e aí eu falei, ué, mas a gente já tem tanto momento junto, qual que é o momento que você quer mais? Assim, a gente já tá tão colada agora. sim. Ela falou, como aquele que a gente fez Nós somos do Lua. da Vanessa, onde a Sim. gente pôde assistir juntas, onde a gente vivenciou todas as experiências que ela propõe, só nós duas, Ai, que onde a gente. amor! Amei. Exato. Ai, que lindo, Lani, adorei. Sofia, eu tenho um certo toque nas organizações das minhas mensagens. Quando eu absorvo alguma coisa que aquilo já foi resolvido, eu vou lá e deleto, eu limpo. Eu falei, tomei um susto, falei, Carol, ela disse, vamos rever? Ai, que Eu amor. falei, acho que eu deletei a mensagem da Vanessa. Aí corri, fui lá nas mensagens arquivadas, né? Mas aí, como a gente tinha a live, então os assuntos da live ainda estavam acontecendo, né? Aí eu Sim. falei, Carol, não deletei a conversa da Vanessa. Ai, que Por bom. conta da arte que nós Que bom. estávamos buscando. Então tem essa possibilidade da gente rever tudo isso. E com certeza vamos fazer com uma outra percepção. Então, só para Muito te dar um bom. Nossa, feedback. amei, amei. Não esperava receber esse feedback tão lindo aí. Nossa, ganhei a live já. Muito bom. Muito obrigada, Elaine. Nossa, fiquei bem feliz mesmo. Assim, é interessante porque eu não tinha feedback. Geralmente é a mulher mais velha, né? A mãe, digamos, tu fazia com a tua mãe, eu fiz com a minha, e não a menina mais jovem, né? A filha mais jovem com a mãe madura, com a mãe, né? E lindo, Sim. adorei, adorei esse feedback aí, muito bom. Porque eu fiquei pensando assim, será que porque tem assuntos e ali eu acho interessante, né? Mas tu pegar uma jovem, 16, 18 anos, às vezes os interesses ainda estão em algumas outras coisas, né? E perceber o quanto ela sentiu isso profundo, o quanto tocou o coração e a alma dela, nossa, me fez muito feliz, muito bom. Quero dar um oi E aqui, porque eu vi entrar a Bruna, eu vi entrar a Mel. Deixa eu deixar um beijo para elas aqui. Não sei se elas estão aqui ainda, mas coisa boa ver minhas mulheres por aqui. E, e assim, hoje foi um dia assim, bem intenso, várias coisas aconteceram. Nem, eu fiquei até pensando, hoje eu estou uma manteiga derretida.
Eu tô com cara de quem passou o dia chorando. Não. Você é tua amiga, não. Acredita, eu falei, Carol, acho que hoje será que eu vou ter que cancelar a live hoje? Porque hoje foi um dia assim, que tudo aconteceu, sabe? Muito, Sim. muito, nossa, muita sensibilidade. Sou a flor da pele. Então, Nossa, estamos aí em lua nova, né, Alane, no céu. E essa lua tá altíssimo. bem introspectiva, assim, eu acho, sabe? Por que que eu Oh, sinto? Eu sinto, eu Estela. tô em lua cheia. Então, eu tô no magnetismo, mas mesmo assim eu tenho sentido a força da lua nova. Tenho sentido, Acredita, sabe? Estela é a minha amiga, muito amiga, Estela. Ela é a geriatra da minha mãe, trabalha comigo lá no centro de reabilitação, onde nós atendemos aqui na cidade. E ela sabe alguns dos motivos. Sim, eu acredito que seja bem desafiador esse lugar de cuidadora, né? De uma mãe que precisa de muitos cuidados, de muito olhar, e nesse tempo tá todo mundo na mesma casa, né? Então, realmente, eu sei que não deve estar sendo simples nem fácil, né? Mas é um dia de Exato. cada vez a gente vai vivendo, né, Lani? Respira. Mas a live veio para me salvar hoje. Veio para te trazer uma afago aí no coração. Eu tenho certeza que Ah, vou conseguir passar minha energia para ti aí, né? Eu ai, sei que eu tenho, na realidade, consciência dessa minha energia, né? Dessa minha expansão. E estar no meu lugar faz com que eu possa também te passar um pouquinho disso, assim como para quem estiver aqui com a gente. Foi, né? Acabei fazendo um teta healing antes, pedindo que te mandei amor incondicional, né? Achei que tu estava precisando, viu? Pedir pela aqui, certeza. pedir amor incondicional, então a gente já está aqui numa outra energia. E quem chega percebe isso, sente isso e vai, Exato. vai, vai, vai navegar com a gente aqui hoje um pouquinho. Incrível como, assim, as conexões, né? Assim, elas acontecem independente da gente estar aqui, presente, assim, ao vivo e a cores, né? A gente consegue estabelecer, sei lá, vínculos, assim, de afetividade com pessoas tão distantes, mas é como se, assim, essa energia, ela se desloca e ela consegue alcançar onde estiver, assim, muito forte. É incrível. É, Sim, eu tenho clientes às vezes assim, né, que estão lá do outro lado do mundo, daí elas vêm para cá. E é muito engraçado porque a gente só olha a pessoa pela uma tela, assim. Aí quando chega assim, ou ela é alta, ou ela é baixinha, e eu pensava que ela era, né, de outra estatura, assim. Mas é muito gostoso de poder dar esse abraço físico com a sensação de que eu já conheço elas, ó, né, há muito tempo, assim, por essa mistura de almas que a gente vai fazendo aí, né? É muito legal, é muito legal. então, Vanessa, tem algumas perguntas para fazer, que eu também tenho Uhum. muitos comentários, né? Eu queria que você falasse sobre isso, né, do sagrado feminino, como é que é para você, como é que você cuida desse tema. Fala. Então, vamos abordar o sagrado feminino dessa forma como a gente está aqui hoje, né? Eu podendo te acolher de alguma forma, né? Quando eu mando aquela mensagem para ti, digo, estranho, mãe, não ter ouvido tua voz hoje, né? Por eu ter mandado um áudio para ti, coisa, senti de alguma forma que lá estava precisando, né? Não sei, estava diferente, né? Então, esse poder do sagrado feminino é dessa integração que a gente consegue ter com as mulheres, né? Por ter, vem muito, né, dessa conexão com o nosso útero, né? Que é uma coisa que de alguma forma nos liga a todas as outras mulheres. Né? O nosso ciclo menstrual, de alguma forma, nos conecta a todas as mulheres do mundo, de todas as etnias, desde a primeira mulher que nasceu na Terra, né? Então é uma conexão energética muito poderosa, muito poderosa. Né? E eu que vivo com tantas mulheres sempre na minha volta, da questão de trabalhar com mulheres há muito tempo, eu percebo que tem uma força muito grande aqui que nos carrega quando a gente está unida, sabe? Quando a gente coloca isso a nosso favor. Porque o sagrado é muito isso, assim, é sair desse lugar de crítica, de julgamento
e sim de a gente poder aí dar as mãos e caminhar juntas. Eu tenho outro exemplo bem lindo da que a gente viveu, foi quando a Lani fez a aula do Sagrado Feminino, né, que eu tenho. E aí, depois de um tempo ali, eu lancei o curso Sozinha Não, né? E aí eu tinha uma meta de 8 mulheres para aquele curso. E tava com, sei lá, 3, 4 mulheres no domingo. E o curso começava na segunda. E aí eu fiz uma postagem, alguma coisa, e no domingo de manhã entrou uma mensagem da Lani, assim, eu adorei, não quer que eu divulgue nos meus grupos, né? Eu disse, ai, coisa linda essa conexão do sagrado, sem ela saber, ela me trouxe essa ajuda, essas outras mãos, assim, de alguma forma, né? E vieram mulheres pela tua energia, vieram outras mulheres, e muito engraçado, na segunda de meio-dia tinha fechado as 8 mulheres, né? Então é tão poderoso, isso é o sagrado feminino também. O sagrado, ele está muito conectado, né? Como eu falei, com a força do nosso útero, com a nossa ciclicidade, com a nossa percepção da nossa fertilidade. Porque concorda comigo, Lani, que quando a gente recebe a nossa lua, né? No sagrado feminino a gente fala lunação e não fala menstruação. É porque tem a ver com os ciclos da lua. Tu concorda que quando a gente recebe esse sangue, pelo menos na nossa época, né, a gente, sei lá, desconhecia o que significava isso, vinha sim um lugar de medo, dizendo, cuidado, agora tu pode engravidar, né? E aí a gente já ficava, meu Deus, o que é esse sangue na minha vida? Como foi receber esse sangue na tua vida, Lani? Olha, primeiro que... Deixa eu tentar resgatar. Uhum. Eu não me recordo a idade que eu tinha, mas era algo meio que 12 anos, 12, 13 anos, eu não me lembro. Eu não tinha esse diálogo aberto, esse vínculo com a minha mãe. Naquela época, acho que tem muita coisa da geração, de geração para geração, ou não, talvez. Eu acho que talvez algumas gerações atrás, as mães talvez preparassem as filhas, sei lá, com algum tipo de ritual de passagem, não sei. Há muitas e muitas gerações isso tá perdido, assim, sabe? Muitas gerações, muitas. O que eu consigo me recordar desse momento, dessa chegada, é que eu fiquei muito constrangida, porque a minha mãe, ela espalhou para as vizinhas e parecia que eu estava doente, acamada. Eu me lembro que eu fiquei o dia inteiro dentro de uma rede, como se eu estivesse doente. E as vizinhas chegavam assim, sabe? Eu só ficava escutando as conversas. Eu tava com moça hoje, que não sei o quê. Isso me envergonhava. Sim. E com certeza isso causou, assim, muitos efeitos para a minha vida como adolescente, de alguma maneira, né? Sim. Mas, assim, eu consegui lidar, eu acho, né? Eu consegui lidar bem. E sempre pensei em ser mãe. E engraçado que lá nos meus 15, 16 anos, eu falava, eu vou ser mãe aos 28 anos. Eu não esqueço disso nunca. Eu vou ser mãe aos 28 anos. E quando eu fui ficando mais mocinha, e a minha família é muito tradicional, aquela coisa mais cheia de regras, a minha mãe falava assim, e se você não casar? Eu falava, eu vou ter uma produção independente. Na época se falava muito nisso, de ser mãe solteira e tudo mais. Sim. Aí eu falava e eu sentia que ela ficava desaprovando. Eu falava, que coisa. Tinha certeza que ia ser mãe. Interessante. Não, e é isso assim que eu quis trazer assim para te perguntar, por causa desse lugar assim de medo, né? De tantas crenças e coisas que de alguma forma eram nos dadas, né, em relação a receber esse sangue, que poderia ser de um outro lugar, né? E quando eu vivi isso numa imersão que eu fiz do feminino, revivendo esse rito de passagem, eu pensei, nossa, gente, não vivi nada disso. Que lindo teria sido se eu tivesse vivido, que lindo teria sido.
entender essa honra de estar me tornando mulher, de perceber isso, o que significava isso na minha vida. E que legal que eu pudesse trazer isso para as meninas que estão ficando menstruada hoje, né? Que estão começando a lunar. E aí que eu crio o Somos Lua entre mães e meninas em tempo de menarca, porque eu pensei assim, gente, que fantástico as meninas poderem se reconectar e as próprias mães, né? Porque há um lugar de cura, porque elas também não viveram com suas mães isso. Então é um lugar de poder reviver aquele momento de pentear o cabelo, de perfumar, de fazer massagem, sabe? De honrar como se aquele sangue tivesse vindo, né? E tornando ela mulher. Então é muito especial. E é isso, assim, o sagrado feminino é entender dessa ciclicidade que está interna e que está em tudo na nossa volta, né? São as fases da lua, as marés, o dia e a noite, as estações, né? Tudo são os quatro elementos, tudo é cíclico, tudo é cíclico. E quando a gente percebe que a gente é cíclica, nossa, que poder isso nos traz, que clareza isso nos traz, né? Então, o sagrado feminino não tem a ver com um olhar feminista, não. Ele entende a força do homem, ela honra a força desse homem e entende que quanto mais a gente se conectar com o nosso feminino, melhor a gente se torna para com o homem, para a gente poder caminhar juntos. Então, é muito especial. Traz esse lugar da impermanência, por entender que eu sou 4 mulheres num mês. Então, entender dessa minha ciclicidade vai me trazer muito desprendimento e muito poder, assim, para entender o que eu estou vivendo a cada semana. Então, é muito especial. Eu sou uma fã de carteirinha do Sagrado e fico impressionada, Lani, como tem muitas e muitas mulheres que nem nunca ouviram falar do Sagrado Feminino. E a gente, claro, quando a gente fala assim, poxa, minha mãe, pena, né, que ela não acessou isso, minha avó, né, não passou para ela, mas na realidade elas não tiveram acesso, isso foi há muitos e muitos anos silenciado, esquecido, em prol de um patriarcado, em prol de muitas coisas, né? Tem uma história enorme aí que a ideia era tirar o poder da mulher, né? Então, quanto mais tirasse esse poder, então a gente, na realidade, tem que ficar feliz que a gente pode estar retomando isso e é até livre para falar numa live sobre essas coisas e não ser queimada numa fogueira como elas foram, né? Então, é muito poderoso entender do sagrado feminino. E toda vez que alguém me convida para falar desse assunto, eu venho, porque eu acho assim, quanto mais corações a gente puder conectar com isso, quanto mais mulheres puderem saber disso, sabe? Mais lindo é. Engraçado que é importante também, como que eu posso falar? Não, eu não me senti nesse lugar de que, poxa, a minha mãe poderia ter feito algo assim, sabe? Mas entendendo a história dela, e que a gente sabe que é uma coisa geracional, né? A minha avó, a mãe dela, ela gestou 24 vezes. Meu Deus! 24 vezes. Então, Gente! a minha mãe, E ela é a filha mais velha. quantos viveram dessas 24? Então, a minha mãe, ela é a filha mais velha. E acontece que não existia métodos contraceptivos, né? E tem aquela coisa da religiosidade. Então, a mulher, ela cumpria aquele papel de que era procriar mesmo. E desses 24, apenas 6 chegaram à vida adulta. Nossa. Quanta gente para incluir, meu Deus do céu. E a, Já constelou isso, Lani? a minha mãe, ela foi quem cuidou desses irmãos, né? Desde os que, acho que foram 10 que não conseguiram viver muitos dias, né? Acho que talvez nem chegaram a viver, a nascer. E os outros, acho que a idade maior que a minha mãe falou é 9 meses. Eu acho que Gente, também alguma coisa não, e tu incompatível, né? pensa assim, que poder desse corpo, assim, dessa, né? Quanta fertilidade, quantas, né? Meu Deus do céu. A minha avó, ela faleceu aos 92 anos. Nossa. Ela tinha uma vivacidade assim extraordinária e as recordações que eu tenho
da minha infância, na casa dela, no sítio, na roça, é que ela mantinha um quintal no final, assim, aqui no Nordeste a gente chama terreiro. Uhum. Ela tinha um quintal onde ela colocava, só ela entrava lá. Era como se fosse assim, o cemitério dos filhos, onde ela mesma, ela fazia ali o ritual dela de despedida, enfim, e ninguém entrava ali, ela cultivava plantas, flores, Gente, que força dessa mulher, meu Deus do todos céu. os dias ela acordava às 5 horas da manhã. A primeira coisa que ela fazia era ir no quintal para regar essas plantinhas. E a gente não entrava lá. Era como se fosse assim, um lugar sagrado. Sagrado. Isso. Nossa. E só que nós sabíamos que tinha alguma coisa ali, uma importância muito grande para ela, um significado muito grande. Então, essas coisas me fazem refletir, né, sobre esses aspectos da minha mãe com relação a isso, porque isso para ela fez um sentido diferente, né, vivenciar todo esse processo, né. Nossa. Então, ela, enfim, são coisas que a gente imagina as outras gerações, né, Sim. anteriores. Nossa. Por isso que a gente precisa honrar muito esses que vieram antes, né? O sagrado também traz esse lugar de olhar para os nossos ancestrais com muita honra, assim, dessas mulheres, porque o que elas passaram, né? Não só as mulheres, os homens também, mas a gente está aqui falando do sagrado feminino, o quanto esse lugar de parir, de muitos filhos, de cuidar dessa prole toda, quanto sacrifício, né? E imagina 24 gestações, meu Deus do céu, que força dessa mulher. E coisa linda esse lugar que ela encontrou de cura, assim, sabe? Porque isso foi da alma dela, de fazer esse terreiro, né? Esse quintal atrás, de deixar esse, né? De honrar esses filhos lá com plantas, com. Nossa, muito bonito, muito bonito. Ai, eu amo histórias, Lani. Coisa linda ouvir essa história. Muitas Nossa. trepadeiras, muitas roseiras, e que ela tinha, eu lembro que tinha alguns potes que ela deixava Nossa, lá dá para com escrever um livro disso, hein, Laine? Tu que gosta da escrita terapêutica aí, podia contar um pouquinho para nós. Mas eu isso é uma tenho, ótima história, eu né? O quanto esses bebês viraram flores aí, né? Que coisa linda, tenho muito interessante. onde eu falo sobre a minha família, está em produção já tem bastante tempo, tem umas 2 décadas que esse livro está guardado em algum lugar, mas eu conto assim várias coisas, porque, nossa, a minha família tinha uma riqueza, assim, uma sabedoria. Nossa, muito interessante. Eu não peguei se tu tá escrevendo isso ou está num blog. Não, o livro tem alguns capítulos escritos, Ah, tá. né? Onde eu falo, onde eu resgato várias coisas que para mim é muito importante. Toda aquela coisa assim da simplicidade. Eu lembro que o meu avô, eles eram pessoas assim muito simples, né? De famílias simples. E eu lembro que quando eu era uma garotinha, acho que com 8, 9 anos, a minha avó colocava ali aquela mesa, né, para refeição, e ele ficava sentado. Ele não, depois que ele se alimentava, a gente, os netos, iam com uma bacia com água, aquelas bacias de, acho que é ágata, que fala, né? Com uma toalha. Ele não levantava, ele lavava as mãos ali, enxugava e depois a gente pegava água para servir ele. E eu achava isso assim extraordinário, sabe? Que lindo, São né? coisas assim bem Sim, detalhes assim tão pequenos que se perderam. sim. Hoje qual é o filho, né, que consegue sentar à mesa em família e servir o seu pai, o seu mãe? A Muitos honra, nem. né? A honra se perdeu muito, muito, muito. Mas a gente vai retomar. Acho que todo esse movimento da constelação familiar está trazendo isso de volta, assim, sabe? Esse lugar de honra, de olhar para isso tudo. Muito interessante. Nossa, adorei essa história. Onde é que nós estávamos mesmo na nossa conversa? E outra coisa, existe essa coisa do sagrado
para os homens, o sagrado masculino? Então, dona Lani, achei bem interessante a pergunta. Que eu saiba, não em função do útero, né? Porque o sagrado feminino, eles não têm úteros, né? Mas em Útero. outro aspecto, Mas em outro aspecto, o que, que eu vejo? Eu vejo que os homens cada vez mais estão também fazendo esse movimento de busca de autoconhecimento. Então, cada vez mais a gente vê grupos conectados. Tem o Gustavo Tanaka lá em São Paulo, eu sei que ele tem um grupo de homens que faz esses mergulhos, né? E o que, que os homens podem? Eles podem, sim, se perceber através da lua. Então, vivenciar os seus ciclos também pelas fases da lua. A gente vai estar vivenciando nossa lua interna com a força da lua externa. Mas eles podem reger, né? E eu vejo, assim, vejo no meu marido, às vezes, né? Tipo, agora a gente tá período de lua nova, tava lua minguante. Eu disse, tu tá sobre as forças da lua minguante. Eu brinquei com ele. Ele tava meio estranho, né? Ai, me incomodado e coisa, assim, porque para nós, né? Depois eu vou explicar um pouquinho mais, mas a minguante é o lugar da feiticeira, o nosso lugar de TPM. Então eu brinquei que ele estava parecendo que ele estava de TPM na semana passada. Mas eu vejo dessa forma, assim, que eles têm se unido de novo num movimento masculino até, né? Porque eu já vivencio esses retiros, essas vivências espirituais há bastante tempo, né, Elaine? Então é uma galera de mulher e alguns homens, bem poucos, assim, né? No meio dessa mulherada sempre. Mas cada vez tu percebe mais homens chegando, assim. E aí tem um espaço deles onde eles podem trazer né, as suas dores, os seus olhares, porque o homem ele tem uma coisa do mental muito mais forte, assim, né? A mulher já tem até por essa conexão com o sagrado, do sutil fazer mais, por isso que ela está mais conectada com a espiritualidade. Mas eles, por realizarem tanto, eles também têm esse lugar de estar no aqui e agora, porque eles são rápidos. Então, eles estarem entre eles fazendo essas trocas, eu acho que ali está acontecendo o sagrado masculino. você acha que as mulheres, elas são mais intuitivas do que os homens? Eu acho que sim. Meu olhar da gente. Pois então, eu acredito que essa força do útero nos traga mais isso, assim, sabe? Porque a gente sente mais o nosso corpo, então a gente vai estar mais presente para esse lugar de visão, assim. Mas claro que esses homens que começam a aprofundar na espiritualidade, a viver aí a ayahuasca, outras coisas, eles também começam a perceber os sinais, assim, né? Mas como eu vejo com o meu marido, que vai comigo em muitas dessas vivências, a minha intuição ainda é muito mais conectada, né? Ele ainda é resistente. Ah, não, mas isso aqui não é sinal. Não, isso aqui será mesmo? Ele diz assim, ele duvida muito mais do sinal, né? Eu acredito que a mulher, talvez essa coisa da intuição, na matéria, né, da mulher, justamente por essa coisa de mãe, porque assim, é meio eu como mãe, se por exemplo eu tô com uma outra pessoa perto de mim e acontece alguma coisa com a minha filha, eu sei quando ela tá com febre. Uhum. Eu bato o olho, eu sem nem colocar o termômetro. Sim, E eu sim. tenho uma coisa que já foi ensinado pela minha mãe, que é tipo assim, principalmente quando a Carol era bem pequenininha, tipo, se você encostar a pele, e ela usava assim o termo, se a temperatura morrer na nossa, não Interessante. é febre. Mas se a temperatura, você ficar alguns minutos ali, alguns segundos com pele, e você achar que a temperatura dela tá maior, então ela tem febre, porque a febre Sim. vai ser A gente maior. consegue, né, fazer essa percepção. Os lábios Então, também a ficam mais Carol, vermelhinhos, né? a Carol, até hoje, se ela tiver com sensação de febre, ela tira uma parte do corpo dela, tipo, é mais assim, a barriga. Ela fala assim, mãe, vê se morre a minha temperatura. Ainda hoje ela faz isso, porque desde pequenininha eu aprendi isso com a minha mãe. Vê se morre. Aí eu vou e aperto ela.
Aí, se eu souber que não morreu a temperatura ali, aí eu falo, Carol, vamos colocar o termômetro. Aí, Sim, que pronto, é amor. tudo quieto. Isso é o sagrado feminino, né? Esse conhecimento, né? Que vai passando de vó para mãe, para filha, essa sabedoria das plantas, né? Dos óleos essenciais hoje que eles estão na nossa vida e são tão poderosos. Então, nisso também está o sagrado. E é tão bonito a gente poder passar esse conhecimento, né? Receber esse conhecimento das avós, das mães e passar adiante. É uma gracinha, adorei o exemplo aí. Curativo, muito curativo, Sim. né? É, e aí, eu queria que você falasse essa questão assim, da importância, né, para quem não desconhece totalmente essa coisa do sagrado feminino. Por onde começar a se conectar? O que nós, mulheres, precisamos estarmos mais atentas? Sim. É, Quando a gente vai falar do sagrado feminino, a gente está falando da nossa percepção de fertilidade, de saúde, assim, do nosso corpo em si. Porque se eu tiver sob efeito de hormônios, eu não vou me conhecer. Mas, Vanessa, como é que nesse mundo de hoje a gente vai ficar sem hormônios? Bom, são escolhas que a gente vai precisar fazer. E hoje é triste, assim, pensar que as mulheres, muito cedo, e aí vem de um olhar das próprias médicas, que também tem esse olhar de, né, ficou mocinha, já manda tomar anticoncepcional para prevenir, para não engravidar. É um olhar como se a fertilidade fosse algo muito ruim, assim. Então, por isso que eu te perguntei, né? Porque a gente já cresce com um olhar de Deus o livre, ficar grávida, né? Eu entendo que ninguém quer que a filha adolescente, jovem, engravide, mas a gente poderia olhar para esse feminino e explicar e conhecer o nosso corpo, como as mulheres faziam no passado, para poder tomar poder desse corpo, assim, né? A questão de nos tocar, a questão de saber a nossa temperatura. Então, quando a gente começa a entrar no sagrado feminino, em princípio, precisa estar sem hormônio, porque aí tu vai conseguir ter a percepção do teu corpo. Vai ter que usar camisinha, vai ter que usar diafragma, vai ter que fazer algumas escolhas. Pode usar o DIU de cobre, né? O de cobre, prata. Dessas formas é possível estar em contato com o meu sangue, né? Que é, na realidade, um desses lugares de tabu, porque é outro olhar que a gente cresce tendo vergonha, né? Brincadeira, parece que passar o absorvente na escola é como se estivesse passando droga, né? Porque todo mundo fica com vergonha. Deus o livre levantar da classe e tá com a calça vermelha, sendo que a menstruação, a lunação nada mais é do que um processo natural do nosso corpo. Por que não aceitar o natural? A gente come para sobreviver, para viver, a gente dorme para viver, e o sangue faz parte da nossa vida como algo natural, assim como o sono, assim como a comida, né? E ele é tão importante que ele cocria vida, né? Ele tem uma força tremenda que não é olhada, dele ter esse poder de criar vida, né? Assim como o universo está criando vida no planeta o tempo inteiro, a gente, como mulher aqui, através desse nosso útero, a gente tem o poder de criar vida. Então, o quanto para poder começar a experienciar o sagrado, a gente vai ter que fazer esse lugar de fazer uma escolha. Começa a partir de uma escolha, né? E aí tem vários relatos quando começa a entrar nesse mundo da ginecologia natural, de que as meninas começam a tomar anticoncepcional tão cedo que elas não vão, elas nem sabem como é que elas são sem o hormônio. E aí lá na vida adulta elas vão retirar e elas começam a perceber que, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu não era assim, né? Ou elas ficam até mais produtivas, porque tem estudos que trazem uma letargia muito alta, o hormônio, principalmente começam a tomar 12, 13 anos. Né? Eu tenho exemplo, fui levar minha menina na dermato, porque ela estava com espinha, ela disse, uma das soluções é o anticoncepcional. Eu disse, o quê? Nem pensar. tão cedo. Que vida é? Que olhar é esse, assim, sabe? E assim, com muitas mulheres que talvez não tenham nem esse olhar para isso, não, tá bom, então tu começa a tomar, porque talvez vai evitar outras coisas, né? Aquela coisa toda.
E aí é que tá, porque na realidade precisa ser um resgate da mãe, da menina, né? Que aí vai passando para as próximas gerações. Então, quanto rico é se a gente conseguir se conectar com isso para a gente poder ensinar essas futuras gerações a ter essa percepção, né? E realmente, assim, tirar o hormônio da nossa vida vai fazer com que a gente viva cada fase desse ciclo, nos percebendo essa energia subir, essa energia descer, esse lugar de curar, porque esse sangue, quando vem, é como uma morte, assim, então eu deixo ir embora tudo que eu não quero mais, que eu vivi naquele mês, né? E eu tenho essa chance de renascer a cada mês, né? Então é tão poderoso e tão bonito que quando a gente começa a vivenciar isso, a gente diz, meu Deus, como é que eu não comecei a viver isso antes? Porque a gente não entende que às vezes a gente está, né, com muita energia, daí lá na outra semana tu, meu Deus, cadê aquela Vanessa que estava fazendo tudo, que estava nada? Daí eu entendo que eu tô lá, né, no meu outro arquétipo, numa outra semana, numa outra lua, e é por isso que a minha energia está mais baixa, mas está tudo bem. Então eu aproveito aquela força daquela lua para mergulhar dentro de mim, para perceber, né, o que eu estou vivendo e acolher isso, e escrever, né? A gente pode trazer esse lugar dessa escrita curativa, né? Já ia falar sobre a escrita mesmo. Então é isso, assim, é uma escolha para poder viver o sagrado feminino, porque com hormônios pode até tentar viver assim, mas não vai ser a coisa, a verdade, né? A verdade, digamos assim, da nossa essência. Exato. Gente, e quem quiser fazer perguntas, fiquem à vontade aí, façam perguntas, né? Eu estava vendo aqui alguns coraçõezinhos subirem aí. É bom que vocês. É o termômetro, Por né? De que favor, como manda estão. corações aí. Deem coraçõezinhos aí. E assim, essa coisa da escrita, né? Como que você vivencia isso no teu trabalho? Tem alguém Como que você. escreveu aqui só um pouquinho, não sei se tu chegou a ver. Ah, sim. Também não tive nenhum preparo. Minha mãe contou para todo mundo. As mulheres ficaram com dó e só escutei que os problemas iam começar. É como se fosse um lugar de muita dor, assim, sabe? E a ideia é transformar isso, é sair desse lugar de dor. André, Muito Andréia. obrigada pela tua participação, Andréia. A gente vai mudar essa história com as nossas meninas e com as netas e com as futuras gerações, eu tenho certeza. Eu acho que importante, assim, qual idade que você, na sua percepção, você acha que as mães elas já devem ir adaptando essa fala para falar, entrar nesse tema com as meninas? Como é É que que eu acho que depende muito, assim, sabe, Lani? das Hoje em perguntas? dia, eu acho que hoje, como? Depende muito das perguntas também, Eu acho que porque é das assim, perguntas delas tipo, hoje elas já têm muito conhecimento na escola, assim. Então, o que eu percebo na minha menina, na quinta série, sexta série, já começaram a falar sobre isso, né? Sobre a questão da relação, do corpo, Então, já existe um conhecimento. Então, no Somos Lua, eu trago esse olhar de olhar para entender dessa ciclicidade da gente. Mas eu acho que cada mãe precisa sentir esse lugar e ter essa abertura, né? Ter essa abertura com a filha, de dizer, né, que ela pode trazer suas perguntas, que tu tá ali para responder, que tu estou também faz, aberta. que tá aberta, né? Eu acho que é muito dessa relação do próprio feminino, porque quando a gente muitas vezes não teve isso com a mãe, fica difícil de trazer isso para a filha, mas a gente pode sempre transcender o que de alguma forma não nos foi bom, né? E ir para um novo estágio e criar de uma forma diferente. Então, eu acho que é muito desse sentir do nosso feminino. Eu vejo muito, assim, as E elas mães, vão fazer né? uma escolha também, né? Talvez elas vão querer usar hormônio, tá tudo bem. Mas tu vai trazer esse lugar de, olha, existe, tu vai, né? Tu pode ir por esse lugar, tu pode te conhecer, tu pode tocar o teu corpo, tu pode medir a tua temperatura. Porque no momento em que tu começa a realmente entender, né, dessa ovulação que acontece no teu corpo, tu começa a perceber que o corpo muda, que o teu muco muda, que né, tu vai te tocar e tu vai ver que tá diferente lá dentro.
Então, tem N formas desse autoconhecimento. E uma coisa mais linda, eu acho, é porque a gente começa a ver que esse movimento está cada vez maior, assim, né? Então, da vaporização do útero, de usar esses absorventes sustentáveis, voltar para os paninhos, as calcinhas. Hoje tem também que é muito prático a calcinha, que ela é absorvente, porque sair desse lugar do absorvente para eles já é uma clareza também, né? Porque cada mulher aí produz mais de 10 mil absorventes na sua vida de menstruação. Isso é muito lixo. Daí tu calcula isso por todas as mulheres do planeta, quanto lixo isso é. Além de eles serem tóxicos, né? Tem vários estudos de doenças, assim, se tu der um Google, aparecem pessoas com doenças em função da toxicidade desses gels. A minha menina foi bem legal, assim, que ela conseguiu perceber a diferença dela usando o pano, né, na quantidade de dias que ela ficava menstruada e quando ela usou o absorvente de plástico, digamos assim, né? Então aquele gel fazia vir muito mais sangue por mais dias, e sendo que o outro 3 dias, 4 dias, esse sangue já parava. Então começa a ter esse olhar para o seu corpo, para o seu sangue, né? Se aproximar desse sangue, lavar esse absorvente e ver esse sangue escorrer, não ter nojo desse sangue. São vários processos a serem curados, na realidade. Vários. Pode ser usado o coletor, né? O coletor é um copinho plástico que a gente coloca lá. Então, a gente vai ter esse sangue, a gente pode plantar a lua, né? Talvez muitas mulheres que vão entrar aqui, elas nunca nem ouviram falar do que é plantar lua. A primeira vez que eu ouvi, eu fiquei... Como assim? Que isso? Que coisa mais estranha, né? Que é a questão de levar esse nosso sangue para a terra. Né? Existe uma filosofia, não é tolteca, daqui a pouco eu lembro, que diz que as guerras no mundo vão acabar o dia que as mulheres de novo retornarem a levar o seu sangue para a terra, né? Que a terra precisa de sangue. E no passado as mulheres colocavam esse sangue na terra porque realmente deixavam ela com mais fertilidade. E se a gente faz esse olhar de pegar o nosso sangue, misturar ele com água, colocar nas plantinhas da nossa casa, tu vê que elas vêm com toda a vivacidade. Tem algumas mulheres que falam assim que só de jogar, algumas ervas vêm que nem foram plantadas, que digamos assim, que tu precisa delas, digamos assim. Né? Então, tem vários mistérios no ar aí. Mas é muito legal esse olhar de começar a se conectar com o nosso sangue e trazer ele para a Terra de novo. Um beijo aí para a Jana, vi um monte de gente querida aí que entrou. Coisa boa. Que voltem depois aí no replay também, né? Pena que o Instagram, né, tem um limite. Mas nada que nos impeça de voltarmos aqui para falarmos, adentrar um pouco mais. Com certeza. Sim, que horas nós já estamos, hein, Lani? Fala um pouquinho da tua escrita terapêutica. 19h57, né? Nossa, a gente nem falou quase nada. Mas acho que eu entrei com um pouquinho de atraso de alguns minutinhos, né? Então acho que a gente tem uns 10 minutinhos por aí. É verdade. Sim, então, tem um pouquinho. Fala um pouquinho. Eu acredito muito que a escrita ajuda a gente a trazer para a consciência algumas coisas. Então, você fazer essa coisa do autoconhecimento, de conhecer as suas emoções, de reunir todas essas informações bacanas que a gente tem disponível hoje em dia, né, com essa coisa do sagrado feminino, e você colocar, externalizar isso, registrar isso de alguma forma, né? A escrita ela tem essa função de, como se fosse assim, imprimir algo que muitas vezes, quando está só no mundo mental, a gente não consegue, sabe, juntar essas partes, né? Então, a escrita, ela tem essas possibilidades, né? De você poder registrar em um diário, né? Acompanhar essa coisa do ciclo, né? De estar ali registrando, que eu acredito que no teu trabalho você utilize a escrita. Sim, tá aqui, ó, que é a mandala da lua, né? Onde eu escrevo, tá aqui todos os dias eu escrevo. Tem aqui os... não vai dar para olhar. Vai sendo escrito na mandala e eu escrevo aqui também nos dias, né? Deixa eu ver aqui onde é que tá. Eu fico
quando você registra, você tem como Vai voltar registrando nos dias, né? O que está acontecendo. resgate, tentar compreender, porque quando está tudo no mental, a gente simplesmente vai, por exemplo, é, antigamente, quando eu tinha uma certa regularidade, né, no meu ciclo, que era certinho 28 dias, às vezes eu tinha uma TPM que eu ficava muito emotiva. E às vezes eu estava meio desligada do momento, e só depois que eu menstruava é que a ficha caía. E eu pensava, meu Deus do céu, por isso que eu chorei tanto Sim. alguns dias atrás. É como se assim fossem duas Lani. Uma Lani que tá ali, sabe? São quatro, na realidade. Exato. E aí, depois, assim, parecia que havia uma cura ali, eu já achava que aquilo ali não fazia sentido. Mas, assim, viver todos esses momentos, né? E você poder se entender, isso, assim, traz até um certo conforto, um alento pra gente. Porque é um pouco angustiante você, às vezes, estar nesses dias com essa sensibilidade e você não saber o que fazer. Então, a escrita, ela pode possibilitar que você tenha esse autocuidado, né? É uma espécie de autoamor também, esteja ali Sim. Muito, registrando muito. como está se sentindo, enfim, e para várias outras formas, né, de escrita. Aí Ai, eu sou fã da escrita, né? Eu acredito que ela traz muito poder para gente. E falando ainda desse lugar do sagrado, o quanto eu estar conectada com essa minha lua interna e essa lua externa, eu consigo perceber na minha escrita, trazer isso para o externo, né? Essas coisas que estão me angustiando, o que eu estou sentindo. E aí fazer essa percepção, poxa, eu estou ali na minha TPM, né? No tempo para meditar, que eu digo. Estou no meu arquétipo da feiticeira. É o meu outono, minhas folhas estão caindo, né? Então eu vivo isso, esse outornar, assim, eu escrevo sobre isso, isso alivia, né? E curativo, é né? muito curativo. E perceber, tá tudo bem, eu tô nessa semana mais fechada mesmo, eu tô nessa semana onde eu não consigo criar, eu principalmente essa semana da TPM, ela é eu não consigo, ela fica mais, a energia fica densa dentro, assim, né? Não é um lugar de criatividade, não é. E aí é engraçado, aí vem a minha lua, né? Parece que abre-se o canal da criatividade e aí começa esse lugar de poder planejar, já de começar a borbulhar a criação, apesar de que para muitos ainda é um lugar de bem, de mais, assim, de ficar com essa energia mais densa ainda, mas para mim já quando vem o sangue já é um lugar de já começar a criar, assim, a criatividade já brota junto com esse sangue, assim, é muito legal, sabe? Então, o quanto poderoso é poder trazer essa escrita, assim. A própria gratidão, né? Eu vi que tu tá no movimento da gratidão. Eu faço isso todas as noites há muito tempo, desde que eu lá, 2014, entrei, né, no coaching. O coaching entrou na minha vida, eu trabalho, eu trago a gratidão todo dia, de pensar, faço isso com os meus filhos, A data né? de 2014 me parece ser um marco não só para mim, mas para muitas pessoas. É Verdade. incrível como 2014 foi assim, sabe? Eu acho que são Teve aquelas ondas, assim, sabe? De que a humanidade está passando, agora está passando por mais uma, né? por mais. E Eu sempre aí, falo que foi o meu melhor ano e o pior ano, foi 2014. Foi onde tudo começou e eu também, assim, me abri para várias coisas. para mim foi Fantástico. fantástico, assim, porque realmente eu